Boa noite, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Essa semana a gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Essa é a semana de provas, né? Então eu resolvi fazer uma aula de revisão com vocês. A gente não vai revisar todo o conteúdo, mesmo porque é um mês de aula, né? São muitas aulas, mas a gente vai revisar o principal aqui, tá bom? Então a gente vai começar com o quê? Distribuição eletrônica. Mas para mim definir distribuição eletrônica para vocês, eu preciso dar as bases para isso. E como assim? Então, eu vou lendo o slide, vou explicando, vai ficar mais claro, tá bom? Então, olha, o modelo atômico de Rutherford Bohr mostra que o átomo possui um núcleo com prótons e nêutrons. A gente já viu isso. Além de uma eletrosfera formada por várias camadas eletrônicas. O que é a eletrosfera, gente? A eletrosfera é onde ficam os elétrons. E como assim camadas eletrônicas? São as camadas que a gente viu lá atrás do modelinho de Bohr. K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem? Bom, essas camadas, né, com valores de energia específicos para cada tipo de átomo. Para os elementos conhecidos atualmente, existem no máximo 7 camadas, que são representadas, respectivamente, de dentro para fora, ou seja, da mais próxima do núcleo até a mais afastada, pelas letras K, LMN até Q, tudo bem? Bom, isso aqui a gente já viu. Essas aqui são as camadas eletrônicas que vêm lá do modelinho de Bohr. Por que que isso é importante? Porque para fazer a distribuição eletrônica, a gente precisa aprender a distribuir os elétrons de cada átomo de acordo com as regrinhas para colocar nessas camadas. Ah, mas antes disso, a gente precisa rever alguns conceitozinhos. Então, a gente vai trabalhando devagar. Bom, primeira coisa, vou colocar aqui o slide número 2. Bom, se vocês olharem aqui, eu tenho lá meu pontinho vermelho. Pontinho vermelho é o meu núcleo. E aí, de dentro para fora, eu vou tendo cada vez uma camada eletrônica mais externa. Ou seja, um nível maior de energia associada. Tudo bem? Bom, primeiro passo. A distribuição eletrônica refere-se ao modo em que os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia que ficam ao redor do núcleo do átomo. Igual tá ali, ó. Então, a camada K é a mais interna. Camada Q é a mais externa. Bom, vamos seguir em frente então. Agora vou pegar um exemplo de um átomo, por exemplo. Ó. Por exemplo, temos os elétrons do berílio. Ele possui 4 elétrons no total, distribuídos em 2 camadas. Assim, a sua distribuição eletrônica é dada por 2 e 2. Por que 2, gente? A gente vai lembrar isso agora também, mas vocês lembram que cabe um número máximo de elétrons por camada? E a camada mais interna, que é a camada K, só cabem 2 elétrons? Então, os outros 2 vão ter que ficar na camada seguinte, que é a camada L. Bom, vamos relembrar então o número máximo de cada camada e quantos elétrons ela comporta. Antes disso, a gente vai relembrar o diagraminha, né? O número de camadas e o número de elétrons já está aqui, ó. Mas vamos seguir a ordem dos slides, tá bom? Bom, então aqui eu tenho meu diagramazinho com todas as camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q. E se vocês olharem, eu tenho subníveis de energia. A gente também estudou esses subníveis. Quem são os subníveis? É o subnível S, em que cabem 2 elétrons. Eu tenho o subnível P, em que cabem 6 elétrons. Eu tenho o subnível D, em que cabem 10 elétrons. E eu tenho o subnível F, em que cabem 14 elétrons. Mais para frente, a gente usou isso aqui para justificar a distribuição dos elementos na tabela periódica. E aí a gente tem a criação das famílias e dos períodos. A gente também vai falar um pouquinho disso aqui. Então, ó, diagrama de distribuição eletrônica ou ainda diagrama dos níveis energéticos está exposto ao lado. É isso que a gente colocou. Tá, como que ele funciona? Ele funciona distribuindo os elétrons de acordo com as camadas. Tá, mas quem são as camadas e os subníveis de energia? Bom, a gente já mencionou as camadas, que são as K, L, M, N, O, P e Q. E os subníveis são os S, P, D e F. Bom, dadas as devidas proporções, o que ficou faltando a gente medir? É o número máximo de elétrons por camada. Então, a camada K, ela só tem o subnível S, cabem nela 2 elétrons.
Camada L cabem 8 elétrons, então ela tem os subníveis energéticos S e P. Na camada M cabem 18 elétrons, então ela tem os subníveis energéticos S, que cabem 2, P, que cabem 6 e D, que cabem 10, totalizando 18. A camada N e O, elas têm os subníveis energéticos completos, S, P, D e F. Então, S com 2 elétrons, P com 6, D com 10 e F com 14. Somando tudo isso, a gente tem 32. Aí, lá na sexta camada, camada P, a gente volta a ter só os subníveis energéticos S, P e D. Sendo, de novo, S com 2 elétrons, P com 6 e D com 10. E a última camada, que é a mais externa, que é a camada Q, ela só tem os subníveis energéticos S e P. Bom, feito isso, gente, a gente vai relembrar agora, fazendo manualmente aqui, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica de um determinado elemento. Como exemplo, eu escolhi fazer com vocês o magnésio, ó, cujo número atômico Z é igual a 12. Lembrando que o número atômico Z é o número de prótons e que os átomos têm o mesmo número de elétrons que eles têm em prótons. Então, se o elemento tem 12 prótons, ou seja, carga positiva mais 12, ele tem 12 elétrons, carga negativa menos 12, totalizando uma soma igual a zero aí. Então, aqui já está em azulzinho no quadro, né? Mas eu vou pegar a caneta e vou fazer com vocês. Então, eu tenho 12 elétrons. Eu começo por onde? Ó? Começo pela primeira seta aqui. Então, eu tenho um S2. Ok, dos meus 12, menos 2 ainda faltam 10. Então, vem para a próxima camada aqui. Aí, agora eu coloco 2 na camada 2S2. Então, 2S2 aqui. Bom, gente, então aqui eu já distribuí 2 mais 2, 4. Eu tenho 12, então tá faltando ainda 8. Então venho, passo para a próxima. Bom, coloco 6 aqui na camada 2p6. Então vou ficar com 2s2, 2p6. Tá, agora eu já tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Estão faltando quanto? 2. Então eu venho, sigo reto aqui, ó, na mesma coluninha e coloco os elétrons faltantes aqui. Então, no caso, eu terminei em 3s2. Tá ok? Bom, relembrado então o que é a distribuição eletrônica, da onde que ela veio, as origens e as bases dela. Se a gente pegar essa distribuição eletrônica que a gente específica que a gente fez aqui, o que a gente percebe? A gente terminou em 3s2. 3s2, então, gente, é o meu nível mais energético. A gente também chama ele de camada de valência, ou CV. O que é a camada de valência? É o nível mais energético de um átomo, ou ainda o nível mais externo, onde esses elétrons orbitam. Tudo bem? Bom, definido isso então, a gente vai continuar agora, vai falar um pouquinho de tabela periódica, famílias e períodos. Tá joia? Pronto. Então agora, tabela periódica. O que são as coisinhas que a gente vai relembrar aqui? Primeiro, quem são famílias e períodos? Segundo, quem são as propriedades periódicas? E terceiro, a gente vai relembrar também as ligações químicas, tá joia? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente vai relembrar as famílias e períodos. Antes de mais nada, o que é uma família na tabela periódica? Uma família na tabela periódica é as colunas. Então, se vocês olharem, está em cores diferentes lá, ó. Metais alcalinos, é a família 1A. A gente chama de metais alcalinos os elementos que terminam em S1. A gente já viu lá atrás na distribuição eletrônica. A gente chama de metais alcalinos terrosos ou família 2A os elementos que terminam em S2. A gente chama de família do boro ou 3A ou ainda 13, mas é mais comum a referência 3A, 4A, 5A e assim por diante. A família 3A é a família do boro. A família do boro termina em S2, P1. Depois disso, a gente tem a família do carbono, que ela termina em S2, P2. A família do nitrogênio, que termina em S2, P3. Como assim? S2, P3, 2 mais 3, 5. 5 elétrons na valência.
Família dos calcogênios, ou a família do oxigênio, é a 6A. Nela os elementos terminam em S2, P4. Depois a gente tem os halogênios, ou a família do flúor, que é a 7A. Aqui os elementos terminam em S2, P5. E por último, a gente tem a família zero, ou os gases nobres, que são os elementos estáveis, que já têm 8 elétrons na camada de valência. Então, eles têm o nível, terminam em S2, P6, e está completo, tá bom? Exceção aí é o hélio, mas o hélio só está na camada K, então ele só tem 2 elétrons e também está estável. Bom, gente, isso são as famílias. Quem são os períodos? Os períodos são as linhas, e as linhas também representam as camadas. Então, eu tenho lá a primeira linha, em que está hidrogênio e hélio. Essa também representa a camada K, que cabe em 2 elétrons. Aí eu tenho lá a segunda linha, essa aqui representa a camada L. E assim por diante, até a linha 7, que representa a camada Q, tá bom? E aqui a gente sempre vai lembrar de quem? Da última camada completa, ou ainda o que a gente chama de camada de valência. Tá joia? Bom, então aqui a gente retomou os principais princípios, relembrou quem são as famílias, o que está relacionado com essas propriedades e os períodos. Bom, o próximo passo é relembrar as propriedades periódicas. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente tem lá o hidrogênio tem um próton, depois o hélio com 2, o lítio com 3 e assim por diante. Então está colocado em ordem de acordo com o número de prótons de cada um desses elementos. Mas de acordo com essa maneira e como ela foi feita em função das camadas e dos subníveis energéticos, a gente conseguiu perceber algumas propriedades periódicas que também são facilmente encontradas através da tabela periódica. A primeira delas é o raio atômico. Como assim? Em que sentido na tabela periódica cresce o raio atômico? Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, o elemento da tabela periódica com o menor raio atômico é o hidrogênio. O segundo menor é o hélio. Aí, logo na linha embaixo, depois a gente tem o lítio e assim por diante, tá bom? Bom, próxima propriedade periódica é energia de ionização. Energia de ionização é a quantidade de energia que você liberaria, ou a quantidade de energia necessária para você remover um elétron do elemento. Então, o que vocês conseguem perceber? Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, é muito difícil você remover um elétron dos elementos que tem lá 6 ou 7 elétrons na camada de valência, ao mesmo tempo que é muito mais fácil você remover esses elétrons se esse elemento está na família 1A ou 2A, sendo que ele tem 1 ou 2 elétrons na camada de valência. Tá bom? Aí a gente tem a eletronegatividade, que está relacionado com o quê? Duas coisas aqui, tá? A eletronegatividade, ela representa a carga daquele elemento. Então, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são os elementos da família 7 e da família 6, tá bom? Os elementos da família 5 também são um pouco negativos e assim por diante. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vocês percebem que quanto mais afinidade por elétrons um elemento tem, mais eletronegativo ele é, tá bom? Aí a gente tem a reatividade, isso aqui a gente falou pouquinho, ou se vocês olharem, ela caminha do centro para a direita, em sentido para cima, ou do centro para a esquerda, com a setinha para baixo. O que isso quer dizer? Os elementos mais reativos da tabela periódica, gente, são os elementos da família 1 e 2A, 6 e 7A, tá bom? Sendo que ali os gases nobres, ó, eles não têm reatividade, ou seja, eles não reagem, tá joia? O que mais falta a gente ver? Temperatura de fusão. Não, nos metais alcalinos e nos alcalinos terrosos, ela cresce de baixo para cima. Nos demais elementos da tabela periódica, ela cresce em direção ao centro da tabela e de cima para baixo. Então, quanto mais embaixo na tabela periódica e mais ao centro, maior a sua temperatura de fusão. A mesma coisa, gente, ela vale também para massa específica. Como assim?
maior vai ser a sua massa, ou ainda, e está relacionado com densidade também, mais denso vai ser o seu elemento, quanto mais ao centro você tiver da tabela periódica. Bom, com isso aqui a gente revisou o principal de tudo. O que falta a gente falar ainda? A gente falta falar um pouquinho das ligações químicas, tá? E aí eu vou falar isso para vocês nesse slidezinho aqui. A gente falou basicamente de 3 tipos de ligações: ligação metálica, ligação covalente e ligação iônica, tá bom? Bom, o que é a ligação metálica? Na ligação metálica, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha, eu vou ter sempre metal com metal, tá aqui, ó. E os elétrons, gente, eles não pertencem a um átomo, eles pertencem à estrutura. Então, ó como é que eu represento isso aqui. Tem vários átomos um do lado do outro, os elétrons estão lá, eles são livres. É por esse motivo que o metal ele conduz muito bem calor e energia elétrica, porque os elétrons que estão lá, eles estão livres. Tá, qual que é um outro tipo de ligação que a gente tem, que também é predominante em sólidos? Ligação metálica é predominante em sólidos, tá bom? A gente tem a ligação iônica, ó. Ligação iônica, gente, vai ser sempre um metal com um não metal ou ametal, tá bom? Então, geralmente, elementos da família 1A com da 7A, elementos da família 2A com a da 7A ou da 6A, e assim por diante. Na ligação iônica, a gente tem transferência de elétrons, ó, só vocês darem uma olhada no exemplozinho aqui. Eu tenho o sódio, que é da família 1A, e o flúor, que é da 7. O sódio está transferindo o elétron dele para o flúor, que é da família 7, tá bom? Os sólidos iônicos, eles são solúveis em água, eles são polares, eles têm alto ponto de fusão e ebulição, e eles não conduzem bem corrente elétrica no estado sólido, mas se derreter no estado líquido, eles conduzem bem corrente elétrica sim, tá bom? Então é um pouquinho diferente da ligação metálica lá, que mesmo no estado sólido, conduz bem corrente elétrica. E por último, gente, a gente ficou faltando a ligação covalente. A ligação covalente é quando eu tenho um ametal com um ametal e esses elementos entre si, eles vão compartilhar os elétrons. Então, eu tinha, por exemplo, sei lá, o hidrogênio e ele tem um elétron. Eu tenho outro hidrogênio e ele tem um elétron. Eles compartilham esse parzinho fazendo uma ligação, tá bom? E assim os dois, é como se eles tivessem os dois elétrons disponíveis para eles e ficam estáveis, tá bom? Isso aqui é uma ligação covalente. A gente tem 3 tipos de ligação covalente. A ligação covalente polar, e mais forte de todas, que é a ponte de hidrogênio, que é quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Eu tenho a ligação polar convencional, que é quando eu tenho um elemento mais positivo ligado a um elemento mais negativo. E eu tenho a ligação apolar, quando eu tenho 2 elementos, por exemplo, iguais, ou que não sejam eletropositivos ou negativos, ligados entre si. Um exemplo de uma molécula apolar, hidrogênio, H com H, que a gente representa como H2, tá bom? E fora tudo isso, ficou faltando falar do quê? Da regra do octeto, mas a gente sempre trabalhou, inclusive a distribuição eletrônica, tudo que a gente fez na aula de hoje é baseado nisso. O que fala a regra do octeto? Ó? Todo átomo deve ter 8 elétrons na camada de valência para se tornar estável. E eles vão ter uma configuração parecida com a dos gases nobres, terminados em S2, P6. Quais são as exceções? Existem alguns elementos que têm exceções à regra do octeto, mas aqui a gente vai estar falando dos 2 únicos casos que os elementos ficam estáveis só com 2 elétrons, que são o hidrogênio e o hélio, porque eles só têm a camada K. Bom, gente, era isso. Acho que a gente abordou o principal do bimestre aqui, tá bom? Boa sorte, boa prova para vocês. A gente se vê de novo na semana que vem. Tá joia? Tchau.